Glauco. E eu, Gabriel. Utopia. Uma ilha misteriosa que desperta as nossas curiosidades sobre sua arquitetura, sua natureza e até mesmo seu povo. O que comem, como se vestem. E é sobre exatamente isso que o nosso repórter Alex Siqueira, um seríssimo repórter, está agora diretamente da cidade de Utopia, com um famoso Utópico. utópico. Ele vai falar em tópicos para nós sobre a política e o trabalho. Confira. É com você, Alex. Bom dia, meu irmão Glauco, meu irmão Gabriel. Eu estou aqui falando diretamente da ilha de Utopia. Eu vim aqui conhecer um pouco como que funciona toda a estrutura dessa grande cidade. E hoje eu estou aqui com um dos líderes políticos desta ilha. Então a gente vai procurar entender como funciona, como que é a instituição de toda essa ilha. Igor, como que funciona a questão política de toda a ilha de Utopia? Como que vocês se organizam em questão de líderes, da política em si? Primeiramente, bom dia, Alex, bom dia, Glauco, bom dia também ao Gabriel, todos que nos assistem. Bom, aqui a política a gente trabalha de uma forma um pouco conhecida, né? É a questão da democracia, é o voto secreto, né? Todos podem votar. E aqui a família tem um papel muito importante, né? Porque é na família que você vai conversar, que você vai pensar em quem você vai votar. É bem parecido como todas as estruturas políticas dos outros países, mas aqui nós gostamos de dar ênfase na família, porque é na família que nasce realmente o verdadeiro voto, da onde realmente vai sair uma verdadeira eleição. Então, a família, que tem esse papel muito importante, vai eleger dois representantes máximo. Primeiro, o cifrogrante, que é o líder, como se fosse o segundo líder máximo da Ilha de Utopia. O primeiro líder máximo é o príncipe. E quando se elege o príncipe, ele tem o poder máximo sobre toda a Ilha de Utopia. É como se fosse o presidente, mas aqui na Ilha de Utopia ele tem um poder ainda maior, ainda mais forte que o do presidente nos outros países. Um ponto muito importante que temos aqui na Ilha da Utopia e que é sempre importante ressaltar é a questão das mulheres, né? As mulheres não têm participação alguma na política. Realmente são só os homens que trabalham na política e as mulheres não podem interferir na questão política. Elas podem votar, mas não podem participar. E é assim que funciona a questão política aqui na Ilha de Utopia. É uma democracia, mas dessa forma que nós trabalhamos. Igor, como que funciona a questão do trabalho? Como que o povo se organiza em questão de carga horária? Quais são os direitos? Como que funciona essa divisão do trabalho dentro da cidade? Bom, a questão do trabalho ela é muito importante em Utopia porque é ela que vai reabastecer, você vai sempre estar gerando a cidade, né? Todos trabalham por 6 horas diárias e todos têm o direito à educação básica, né? Então, o processo que as pessoas passam em Utopia é esse. Primeiro a educação básica, que todos têm o direito, e depois a jornada de trabalho de 6 horas diárias, né? E aí o trabalho ele vai sendo sustentado. Se eu produzo madeira, o meu irmão produz um alimento, se o outro vai produzir o alumínio, todos é para o bem comum da sociedade, da nossa cidade de Utopia. Como? Eu trabalho, então toda a madeira que eu produzi, ao final da minha jornada de trabalho, eu vou deixar num armazém, que é o armazém comum da nossa cidade, e quem precisar da madeira vai lá e pega, sem problema nenhum. Assim como se eu estiver precisando de alimento, eu vou lá e pego o alimento, assim como se a pessoa estiver precisando de alumínio, ela vai lá e pega o alumínio. Então, é nesse sentido que nós trabalhamos, um ajudando o outro, um abastecendo o outro, né? E dessa forma nós vamos gerando, sustentando a nossa cidade de forma que ninguém fique sem nada, né? De forma que todos tenham realmente aquilo que precisam para a sua casa, para a sua família. Igor, você falou sobre a questão de um armazém comum, de que todas as pessoas trabalham numa coletividade, mas se porventura, o que acontece quando, por exemplo, alguém vai a esse armazém e pega mais do que é necessário, ou comete qualquer outro tipo de crime, né? O que que é feito para resolver tudo isso dentro da utopia? A partir do momento que esse vagabundo for descoberto, que esse meliante for descoberto, a gente vai punir ele. Como que a gente pune ele aqui na Ilha de Utopia? Ele vai ser submetido à escravidão. Ele vai realmente exercer trabalhos escravos na nossa cidade, assim como outros escravos que nós já temos na cidade. Nós não apoiamos o trabalho escravo, não é nesse sentido. Mas é que antes da fundação de nossa ilha, nós tínhamos aqui alguns nativos que eles são muito perigosos, né? Então,
eles exercem esse trabalho escravo, porque hoje a gente chegou, a gente domina a cidade, a gente realmente conseguiu colocar ordem na cidade, e eles, nativos, não sabiam nada, então eles realmente são perigosos, eles realmente dão perigo para as nossas famílias, então eles são submetidos ao trabalho escravo. Assim como o criminoso que rouba no armazém, como você disse, a partir do momento que a gente descobre que ele cometeu esse crime, ou qualquer outro crime na cidade, ele é submetido à escravidão junto com esses nativos. Então ele vai exercer trabalhos degradantes, né? Vai trabalhar na cozinha com as mulheres, vai carpinar, vai fazer realmente trabalhos baixos, realmente trabalhos degradantes que nós, homens normais, homens comuns, não costumamos fazer. A gente percebe então que a Ilha de Utopia ela é muito bem organizada e todos os seus habitantes eles procuram no máximo assim ajudar uns aos outros, né? Mas quando acontece, por exemplo, uma situação no qual a ilha precisa intervir de alguma maneira com outras nações, por exemplo, num caso de uma guerra, o que que a Ilha de Utopia, como ela se organiza para se equilibrar, se colocar à frente dessa situação? Bom, é muito importante frisar, né, que a nossa ilha de Utopia, nós realmente não gostamos da guerra, nós evitamos ao máximo a guerra, os conflitos, mas se porventura em algum momento acontecer, nós tentamos resolver no diálogo, né, na troca de interesses, né, oferecer talvez alguma coisa que aquele país que quer lutar com a gente não tenha, que a gente tenha. O que a gente costuma oferecer quando há algum tipo de conflito é o nosso ouro, porque realmente o ouro aqui não tem utilidade nenhuma, o ouro para nós é mais uma coisa comum, né? Nós encontramos ouro toda hora aqui, então para nós é mais uma coisa comum, né? É como se fosse água. Ouro aqui em Utopia é como se fosse água, nós encontramos toda hora. Então nós sabemos que muitos outros países sofrem com a falta de ouro, né? Então nós oferecemos o ouro em troca, né? Mas se porventura o país não aceitar e mesmo assim acontecer da gente entrar em conflito, em guerra, nós temos o preparo, né? Nós temos o serviço militar obrigatório aqui, né, na Ilha de Utopia para os homens, mas também as mulheres também podem servir, né? Para os homens é obrigatório, para as mulheres é voluntário, mas nós temos o preparo para isso, né? Mas é sempre bom frisar que mesmo numa guerra a gente tenta evitar ao máximo a violência, tenta evitar ao máximo a morte, porque nós tentamos preservar sempre a família, a instituição realmente da família e a nossa vida. Igor, muito obrigado pela entrevista, nós agradecemos pela disponibilidade. É muito interessante a gente conhecer ainda mais o funcionamento desta ilha, assim, que é um exemplo para todo mundo. Glauco, Gabriel, é com vocês. Cara, você viu que interessante essa reportagem agora do nosso seríssimo repórter Alex Siqueira falando sobre a política, a questão do trabalho lá, Bem principalmente... interessante. A questão das mulheres, da Sim. organização da própria ilha. Exatamente. É algo bem interessante. Sim, porque as mulheres, onde já se viu isso, terem o direito a voto, mas não participam da política. Século XXI. Não existe, né? Estão Estranho. onde? 13 ainda? É, bem estranho. Uma coisa muito arcaica pro Meio meu... da época de Thomas More, né? Exato. Medieval. Não compreendi, não compreendi. Meio retrógrada. Exato. Estou recebendo informações aqui no meu ponto e aparentemente temos mais uma entrevista do nosso repórter seríssimo Alex Siqueira, que está entrevistando um morador utópico. Sim, inclusive ele vai falar para vocês agora as relações da sociedade que tem com o seu meio e os moradores, como eles vivem, o que eles fazem neste momento, nessa pequeniníssima ilha chamada Utopia. Confira agora nessa nova entrevista. É com você, Alex. Eu estou agora aqui com o Cabral. O Cabral, que é um dos moradores mais antigos aqui da Ilha de Utopia. Ele que chegou praticamente junto com o Topos, né? E Cabral, você, todo esse tempo aqui, morando na ilha e conhecendo tantas pessoas durante todo esse processo aqui, a gente queria saber como que funciona a questão da diversão de vocês, né? A gente estava falando agora há pouco com o Igor, a gente descobriu como que funciona a questão da política e organização e tudo mais, mas como que funciona essa questão da diversão? Como que vocês, digamos assim, ocupam o tempo de vocês? Sim, primeiramente, obrigado, né, por estar aqui nos entrevistando hoje, para vocês conhecerem um pouquinho sobre Utopia. A diversão aqui é nada mais nada menos que isso, é fazer nada, ficar tranquilo. É uma cidade muito tranquila, né, uma ilha bem tranquila, então não tem muita coisa para se fazer, apesar de alguns shows que tem aqui. Às vezes vem um Bruno Henrique cantar aqui,
vem Lucas Rosa cantar aqui, então é muito bom esses shows. Mas normalmente é bem tranquilo, assim, tempos de estudo, tempos de lazer, tem um futebolzinho às vezes, mas é uma cidade bem tranquila, bem tranquila. Interessante. E como que vocês assim se organizam quanto à questão da moda mesmo, assim, eu andando aqui na ilha, eu observei assim que as pessoas elas têm um jeito próprio de se vestir, assim, mas como que funciona exatamente? A moda, por assim dizer, é bem tranquila também da questão de as vestimentas. Normalmente você vai encontrar muita gente de camiseta, polo, né? O nosso prefeito mesmo usa bastante camiseta polo, assim mesmo, que nem eu hoje eu tô chique por causa da entrevista, mas normalmente a gente usa camisetas, roupas normais, né? Do dia a dia mesmo. Ouro a gente não coloca muito, acessórios assim, então ouro é mais para fazer brinquedo, algumas coisas desse tipo, mas normalmente é uma camiseta, uma bermuda, uma calça, não tem muita coisa para se Algo fazer. bem simples, né? Isso mesmo. Cabral, o pessoal de casa quer saber como que funciona assim a questão do gênero aqui na ilha. Eu mesmo quando eu cheguei aqui na ilha, eu perguntando para as pessoas, eu até queria ter entrevistado uma mulher aqui, mas acabaram que me responderam que seria melhor eu entrevistasse um homem, porque ele saberia responder melhor todas as questões e tudo mais. Como que funciona essa questão da mulher na sociedade? Então, mulher aqui tem que estar dentro de casa, né? Lavando, passando, que é o lugar dela, né? Cuidando das crianças. Muitas coisas aqui é muito privada das mulheres também, né? A mulher não faz muitas coisas aqui, apesar de algumas coisas ainda ser liberado. Mas eu acredito que a mulher tem que estar dentro de casa. Então, as coisas mais difíceis é deixado para nós fazermos, homens, né? Porque as mulheres não têm muita força para se fazer todas as coisas que nós fazemos, né? É bem inferior a nós, homens. Ô, Cabral, agora me responde uma coisa. Como que os moradores, então, da Utopia fazem para praticar a fé de vocês? Sim, a gente tem um Deus só, né? Um Deus único, que nós somos monoteístas, né? Nós acreditamos em um só Deus. O Estado não interfere muito naquilo que a gente pratica, né? Referente à religião, então cada um pratica do seu modo diferente, né? Mas todo mundo acredita em um só Deus, né? O Deus criador de tudo, aquele que criou nós. Então é muito legal isso, é muito bacana. Que nós temos a liberdade, né? De acreditar naquilo que podemos acreditar. Certo. Cabral, muito obrigado por essa entrevista, por ter mostrado a sua vasta experiência durante todo esse tempo que você mora aqui na ilha. A gente gostaria de agradecer realmente assim por essa disponibilidade. E você aí de casa que conheceu a Ilha de Utopia, é uma ilha muito interessante, é uma ilha cheia de aspectos muito diferentes. E quem sabe um dia você e sua família não possam vir aqui conhecer como que funciona, possam ver com os próprios olhos como que funciona então esta grande ilha. Um abraço e até a próxima. Cara, você viu o tamanho da moringa daquele morador? Eu vi, Misericórdia, cara. Deus. Um povo bem cara. estranho, pra falar a verdade. Nossa senhora, mas que povinho feio. Senhor Deus Pai. Bem estranho. Mas você viu, foi uma excelente entrevista, cara. Por mais que o sotaque do tópico seja bem Estranho, peculiar. estranho o jeito que eles interessante. falam, né? Eu gostei também. Sim, E agradecer também ao nosso querido repórter Alex Siqueira, que estava devidamente trajado para essa reportagem. Muito obrigado mesmo por ter feito esse trabalho de viajar até esse lugar tão distante, essa ilha de Utopia. Muito obrigado, Alex, aqui as nossas gratidões a você. Obrigado, Alex. Muito obrigado. Bom, essas foram as nossas notícias do jornal de hoje. Uma santa e feliz Páscoa, uma excelente quarentena. Fica em casa, hein, velharada? Uma excelente quarentena para todos vocês. Idem em paz e que o Senhor sempre os acompanhe. Aleluia, aleluia. Graças a Deus, aleluia, aleluia.